a pneumonia, ela é basicamente uma inflamação no pulmão. Porque quando o oxigênio passa do nariz e chega até os alvéolos ele vai estar com um pus, vai estar com um líquido nele, que vai fazer o quê? Que vai diminuir a capacidade da respiração. E as resoluções do problema vai ser a seguinte: o sujeito vai ter que tomar analgésico, vai ter que beber bastante água para reorganizar tudo ali nos seus lugares, porque a água é sempre bom. E vai entrar com paracetamol, algo do tipo. E se o caso for mais grave, vai acontecer o que? A pessoa vai ficar no hospital tendo atendimento médico. E nesse final, nós vamos concluir falando sobre os sintomas. Os sintomas serão os seguintes: tosse, dificuldade para respirar, cansaço, sonolência. Às vezes a pessoa pode ter até irritabilidade por conta de não conseguir estar respirando direito, e assim como outros sintomas. Hoje eu vou falar sobre os causadores dos agentes ideológicos e eu vou falar sobre como se prevenir e aprofundar um pouquinho mais. Então, agentes ideológicos é o que a ciência dá ao causador da doença, que são pequenos micro-organismos que a gente consegue ver no microscópio. Vou dar alguns exemplos, é claro, que então, o vírus, que teve a Covid-19, como a gripe, que teve há muitos anos atrás, e a bactéria, como tuberculose e infecção de garganta. Fungos, como micose e cordidíase, e também parasitas, que são amebas e lombrigas. Cada tipo de agente tem uma forma de agir no nosso corpo e também de transmitir de pessoas para pessoas, como alimentos, água contaminada, animais ou até mesmo pelo ar. Então, esses agentes, eles têm várias formas de entrar no nosso corpo. Ele tem como entrar pelo ar, tem como entrar como objetos contaminados, também tem como insetos e também até pelo mosquito da dengue. Agora eu vou falar como se prevenir. A boa notícia é que a maioria dessas doenças pode se prevenir com atitudes que a gente faz no dia a dia. Que quando vou falar da higiene, sempre na hora de comer, gente, lave as mãos. E também quando você for ao banheiro, lave as mãos quando terminar de fazer suas necessidades. Também alimentação segura. Alimentos devem ser lavados ou os que devem ser cozinhados. E também tem a vacina. Coloque sempre a vacina em dias. Os que estão atrasados também, se tiver o da gripe, vai lá no posto de saúde, tome o de gripe, o do mosquito, da dengue. E é isso. Também tem a proteção individual. Se você tiver com uma dessas doenças gripado, sempre ande com a máscara. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas complicações que o nosso corpo pode manifestar quando adquirimos uma pneumonia bacteriana. Lembrando que quando eu falo de complicações, eu estou me referindo a alguns efeitos colaterais que podem surgir ou a um agravamento da doença, que é quando o nosso corpo necessita de uma maior atenção médica para que a nossa saúde não esteja em um risco maior. A primeira complicação que eu irei apresentar para vocês é a SDRA, a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Mas o que é essa síndrome? É basicamente um caso mais específico, menos abrangente, que pode ser fatal, ou seja, que pode ocasionar a morte, que surge como consequência da pneumonia bacteriana. Mas como assim como consequência? Quando pegamos pneumonia bacteriana, os nossos pulmões são inflamados. E com essa inflamação dos pulmões, a gente sente uma grande dificuldade de respiração. Mas por que essa grande dificuldade de respiração? Justamente porque quando os pulmões são inflamados,
eles têm uma dificuldade maior para exercerem suas funções normalmente, principalmente a troca de gases, que é uma atividade fundamental para que a gente esteja em vida, né, para a nossa sobrevivência. Quando a pneumonia bacteriana demora a ser tratada ou não é tratada, ela acaba desenvolvendo outra complicação também muito grave, chamada de abscesso pulmonar, que é basicamente quando o pulmão está ali infectado com uma bolsa de pus. Como que é gerada essa bolsa de pus? Algumas bactérias anaeróbicas, que são aquelas bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver, elas ficam ali, elas residem naquele local do pulmão e começam a destruir o tecido pulmonar. E no lugar desse tecido pulmonar vai se formando uma cavidade e em breve vai gerar pus. E esse pus acaba gerando um catarro muito excessivo quando você tosse, que é um dos principais sintomas. É uma tosse com uma grande quantidade de catarro, uma febre muito alta e também uma grande dificuldade respiratória. Bom, a pneumonia bacteriana, ela traz um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas. Ela afeta principalmente aquelas pessoas que estão em grupos mais vulneráveis, por exemplo, idosos, crianças pequenas e até pessoas que têm comorbidades. E alguns sintomas da pneumonia bacteriana é a febre alta, a tosse intensa, dor no peito, falta de ar, fraqueza também, que são sintomas muito debilitantes e que acabam afetando drasticamente as atividades do dia a dia, por exemplo, trabalhar, estudar e até mesmo cuidar de si mesmo.